6 de novembro de 2025, quinta-feira da 31ª semana do tempo comum. Meus queridos filhos e filhas, queridos ouvintes da Rádio Rainha da Paz, queridos seguidores de minhas redes sociais, muito bom dia, quinta-feira, vos saúdo com a paz de Jesus. Todos vocês estejam bem, possam viver um dia cheio de alegria. Obrigado pela sua presença, né? Uma alegria sempre, é um privilégio, eu sempre digo, né? Escutarmos a palavra de Deus logo no princípio do dia, refletirmos sobre ela, colocarmos na nossa vida. Isso é maravilhoso, né, gente? Maravilhoso. Vocês que me seguem nas redes sociais, não esqueçam de curtir esse material e de compartilhar. Queridos, iniciemos esse nosso programa nessa quinta-feira. Quinta-feira feliz, quinta-feira alegre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículos do 7 ao 12. Irmãos, ninguém dentre nós vive para si mesmo, ou morre para si mesmo. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Cristo morreu e ressuscitou exatamente para isto, para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. E tu, por que julgas o teu irmão? Ou mesmo por que desprezas o teu irmão? Pois é diante do tribunal de Deus que todos compareceremos. Com efeito, está escrito: por minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua glorificará a Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos, estamos acompanhando há algumas semanas a carta aos Romanos, né? Uma carta bastante intensa. Na carta aos Romanos, especialmente neste capítulo 14, que nós ouvimos um trecho, né? Paulo, ele trata de um tema essencial para a vida comunitária, que é o respeito mútuo entre os irmãos, que tem diferentes práticas de fé e também diferente consciência, né? Então, o contexto é a convivência entre cristãos vindos do judaísmo, que ainda observavam certas leis alimentares e dias sagrados do judaísmo, e os cristãos vindos do paganismo, que não tinham essas mesmas restrições. Mais uma vez, a comunidade romana, né? Só para nós lembrarmos, tinha essas duas turminhas, né? Os judeus cristãos e os gentios cristãos. Então, cada um tem seus costumes, e isso acabava criando, às vezes, animosidade e um pouco de confusão no seio comunitário, tá? Então, é por isso que Paulo escreve sempre falando da questão da diferença e do acolhimento do outro, né? Então, nesses versículos que nós ouvimos hoje, do 7 ao 12, ele aprofunda o fundamento teológico dessa tolerância. Todos pertencemos, né, ao Senhor, e a Ele prestaremos contas, não é? Então, isso muda um pouco a maneira como nós julgamos e tratamos uns aos outros. Nós tomamos consciência disso, né? Olha só que bonito. Então vamos lá, versículo 7 e 8. Por que nenhum de nós vive para si, nenhum morre para si? Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então Paulo, ele afirma que a vida e a morte do cristão têm um único centro: Jesus Cristo. Então, isso rompe um certo individualismo, né, gente? Então, a vida do discípulo não é autônoma, mas ela pertence inteiramente ao Senhor. Essa pertença, ela transcende a existência terrena, né? Até
até na morte nós permanecemos unidos a Deus, ao Senhor. Então, nós cristãos somos chamados a vivermos de forma consciente de que tudo o que nós fazemos, pensamos, decidimos, nós devemos refletir a soberania de Jesus Cristo em nossa vida, né? Quando a gente percebe isso, que nós não somos senhor de nada, né? Nem da vida e nem da morte, mas sim Jesus, o que acontece? Nós paramos de julgar os outros, né? Por quê? Porque também os outros pertencem também ao Senhor, né? Então é um texto muito bonito, olha só. Versículo 9, foi para isto que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Então, aqui Paulo ele recorda o centro do Evangelho, né? A morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Né? O senhorio de Cristo ele é universal, abrange toda a existência humana, o presente, o futuro, né? Jesus Cristo é o mediador da vida e da salvação, o único mediador. Então, reconhecer o senhorio de Cristo sobre os vivos e os mortos nos chama a viver, de certa maneira, a humildade, né, gente? Mais uma vez, nós não somos senhores da fé alheia. Nós não somos juízes dos outros. Nós somos servos de Deus. Cristo é o único Senhor. A nós cabe servi-lo, amá-lo, né? Não desprezar os outros, dominar os outros. Aí o versículo 10 e 12, olha só. Tu, porém, por que julgas o teu irmão? E tu, por que desprezas o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer diante do tribunal de Deus, né? Então, olha só. Ele retoma o tema do julgamento mútuo, né? Uma citação que ele faz aqui de Isaías 45, 23, né? Para lembrar que o juízo pertence exclusivamente a Deus, né? Todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua dará louvor a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo. Ou seja, cada pessoa dará contas ao Senhor, a Ele, não a outro ser humano. Então, o foco aqui volta-se à responsabilidade pessoal diante de Deus e não o controle dos outros. Então, é como se antes nós olhássemos assim, de maneira reta, para olhar os outros, mas agora não. Agora nós erguemos a nossa cabeça e o nosso olhar deve estar lá em cima, porque o juízo virá de lá. Então, esses versículos eles nos convidam à humildade, à tolerância. Antes de criticar os outros, somos chamados a examinar a nós mesmos. Lembrando que também nós estaremos diante de Deus. O amor fraterno se expressa em respeito, empatia, não em julgamento, né? Então nós devemos viver conscientes de que a verdadeira medida da fé é a fidelidade ao Senhor, não a comparação com o próximo. E olha, minha gente, todos nós, não adianta falar que não, temos o hábito de tentar entrar na vida do outro. Ah, porque meu filho é desse jeito. Ah, porque meu marido é desse jeito. Ah, porque o padre é desse jeito. Ah, porque não sei o quê. Você consegue perceber que a gente sempre está julgando o que está fora e o que está à nossa frente? E a gente sempre tem algo a mudar nas coisas que estão à nossa frente, fora de nós, né? Num familiar, numa pessoa com quem convivemos, sempre a gente tem alguma coisa a mudar. E a palavra de hoje está falando, olha, você precisa começar a prestar atenção mais em você. Porque o outro, o juiz do outro não é você, é Deus. É Deus. Sabe, deixar um pouco de se preocupar com o outro e se preocupar consigo mesmo. Uma vez eu falei numa homilia, já faz algum tempo, foi inclusive na paróquia São Francisco de Assis, quando eu estava lá. Eu falei, pode acontecer, gente, que domingo agora eu expliquei que no ato da morte,
acontece o chamado juízo particular, que é o primeiro juízo. Ou seja, é a decisão entre salvação e condenação. Só tem dois caminhos, céu ou inferno. É no ato da morte. E pode acontecer, uma vez eu falei na homilia, algumas pessoas ficaram chocadas, né? Pode acontecer que de tanto eu olhar para o lado, de tanto eu olhar para os outros, eu não esteja percebendo a mim mesmo. E quando eu menos esperar, distraído olhando a vida dos outros e julgando, vai aparecer diante de mim Jesus no ato da morte e eu vou estar despreparado. E o meu destino será a condenação. Enquanto aqueles, né, sobre quem o meu olhar se ocupava, estarão salvos. Pode acontecer isso. Então, paremos. É claro, paremos de julgar os outros, mas é claro, gente, que nós convivemos com pessoas, com situações, com fatos, e o tempo todo nós emitimos juízo. Isso é próprio do ser humano. Também não sejamos também ingênuos, né? Não sejamos ingênuos. Isso faz parte. Nós o tempo todo estamos analisando, né, pensando sobre algo. Tudo bem. Mas quando você se depara com uma situação e você começa a fixar nela, emitir juízo nela, e você não tem capacidade de modificá-la, você perde tempo de prestar atenção em outras coisas. Passe por ela, se tiver de pensar algo, pode até pensar, mas depois segue adiante. Deixa que o outro tenha a vida dele. Eu sempre falo, né? É claro que, por exemplo, as pessoas que a gente ama, a gente acaba pensando um pouco nisso. Eu gostaria tanto que meus familiares estivessem na igreja, numa vida de virtudes, tal coisa, tal, e nem todos estão. Ou seja, reze por isso, mas reze de maneira livre, sem impor juízo que não cabe a você. Senhor, toma conta dos meus familiares ou de tal familiar, que ele possa ou ela possa ter um encontro fecundo convosco como eu tive. Eu entrego, eu consagro. Olha que oração livre, que bonito isso. Que bonito, mas não, fica analisando as obras, as atitudes, cada ação, cada passo, cada escolha. Isso não cabe a você nem a mim. Convenhamos. Por quê? Porque nós seremos julgados. Nós e as pessoas que nós julgamos. E os nossos critérios, gente, me desculpe, mas você acha que no dia do juízo Deus vai usar o critério de cada ser humano para julgar cada outro ser humano que esse ser humano conhece? Ou seja, você acha que no dia do juízo Deus vai perguntar, Padre Diego, qual é o critério que eu devo usar para julgar tal pessoa? Não, Deus vai usar os critérios dele. E se nós queremos conhecer os critérios de Deus, é só olharmos a revelação, a escritura e a tradição da igreja. São os critérios que Deus nos apresenta, que serão todos os seres humanos serão submetidos a eles. Então que essa palavra de hoje, tão bonita, né, gente, nos ajude, né, que essa palavra nos ajude nessa quinta-feira a perceber que Cristo, ele morreu e ressuscitou para ele ser o juiz dos vivos e dos mortos. Morreu, desceu à morte, aos infernos, ressuscitou, ou seja, viveu a morte e venceu-a. Então ele é Senhor da morte, está acima dela. Ressuscitou, ele é o Senhor da vida, está acima de toda e qualquer vida humana. Ele é Senhor, ele está acima, só ele é detentor do poder de julgar, de apontar, né? Ele é Senhor. Que bonito isso. Enfim, minha gente, nesse versículo 11, né? Com efeito está escrito, por minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua glorificará a Deus. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Ou seja, o que nos cabe hoje é fazer isso, é nos prostrarmos, nos ajoelharmos, nos prostrarmos, dobrarmos o nosso joelho diante do Senhor,
com nossa voz, com nossa língua, glorificar a Deus. É isso que nos cabe, né? Adorar o Senhor e glorificá-lo, louvá-lo, entregar a Ele, consagrar tudo que nós amamos, tudo que nós somos e temos. É o que nos cabe. Todo joelho diante do Senhor se dobrará. A Ele todo louvor, por todos os séculos dos séculos. Amém. Força e coragem, minha gente. Desejo a vocês uma excelente quinta-feira, com muita paz, saúde. Vivamos o nosso dia livres, né? Vivamos o nosso dia livre. A gente vê pessoas que ficam, sabe, no juízo, e às vezes não perdoa, e fica guardando aquela coisa, sabe? Vive uma pessoa que vive pesado, uma vida pesada, sabe? Eu já me deparo com pessoas assim. Eu fico com pena, né? Porque a vida é tão bonita, né, gente? Vivamos de maneira livre em Deus, em amizade e estando de bem com todos. Esse é o desejo de Deus para todos nós. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.